Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, vos apostas agora o Mingo Max no canal de apostas esportivas, onde falamos de análises e prognósticos para o dia. Hoje vamos falar de domingo, o último, é verdade, o último domingo de 2025. Temos um jogaço em Portugal, pelo menos à partida um Braga-Benfica para falar, mas é um domingãozinho. É novamente um dia em que basicamente só temos Premier League e Tugão. Hoje temos mais jogos de Tugão, temos menos jogos de Premier League. Temos um Sunderland Leeds, que é o jogo que nós vamos arrancar, mas antes de arrancarmos, já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer, tentar chegar pelo menos aos 2.500 até ao final do ano. A minha meta era os 3.000, eu sei que é difícil, mas pelo menos até aos 2.500 até ao final do ano de 2025. Já faltam poucos dias, portanto, malta que vê os vídeos e não é subscritor, toca carregar no botãozinho, ok? Toca carregar no botãozinho. Bet7 também é o parceiro oficial aqui do canal. Os links estão todos em www.eronbigmac.com. Link do Telegram, do Discord, das parcerias e por aí fora estão todos lá também. Portanto, antes de arrancarmos, uma novidade muito interessante que é, vou beber água. Parecendo que não. É interessante porque faz bem. Ora bem. Premier League, Sunderland, Leeds United. Estamos a falar do 7º classificado, vai jogar em casa contra o 16º Leeds. A equipa do Sunderland leva 19 golos marcados e 17 sofridos, mas a equipa do Leeds leva 24 golos marcados, mas também leva 31 golos sofridos. Nos últimos 5 jogos, a equipa do Sunderland tem apenas uma derrota. Perdeu fora contra a equipa do Manchester City por 3-0. E a equipa do Leeds nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota também. Curiosamente perdeu contra o Manchester City por 3-2. A equipa do Leeds vem de 5 jogos seguidos a marcar, a sofrer, a bater o ambas marcam, a bater o gol em ambas as partes, nem por isso, mas a bater 4 dos últimos 5 jogos, o over 2,5. Do lado do Sunderland, nos últimos 5 jogos marcou em 3, mas também sofreu apenas em 3 jogos. Portanto, temos um modo do Sunderland a 2.74 e o Leeds a 2.78. Temos um over 1,5 a 1.43, over 2,5 a 2.36. Ambas marcam 1.98 e temos o gol em ambas as partes a 2. E aqui o mercado está a precificar este jogo sendo under muito pelos jogos do Sunderland. O Sunderland, mesmo contra o Brighton, que é uma equipa over 0-0, Sunderland contra o Newcastle, que é uma equipa over 1-0, mas depois o Sunderland fora contra o City perdeu por 3-0, empatou em Anfield a uma bola e venceu o Bournemouth por 3-2. Mas do outro lado temos um Leeds que tem 4-1, 1-1, 3-3, 3-1, 3-2, 2-1, 3-1, 3-0, 2-1 e 2-0. Numa equipa que nos últimos 10 jogos bateu as 10 vezes o over 1,5, nos últimos 10 jogos bateu 8 vezes o ambas marcam e nos últimos 10 jogos bateu 8 vezes o over 2,5. Temos aqui este tipo de odds para este jogo. Parece um bocadinho descabido. Eu percebo, porque estamos aqui a falar muito do lado do Sunderland, mas ainda assim, e em casa do Sunderland, mas ainda assim, eu não desgosto nada deste over 1,5 1.43. E aqui em parceria, tendo em conta o fator casa do Sunderland, e o Sunderland em casa já não perde pelo menos há 10 jogos, e tem aqui várias vitórias também. Venceu o Wolves, venceu o Brentford, venceu o West Ham, venceu o Bournemouth e Newcastle, e depois tem empates contra Arsenal, Everton, Aston Villa, portanto tudo equipas que estão lá em cima no campeonato. A equipa do Leeds United nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias. Venceu o Wolves e venceu o Plymouth para a Carabao Cup ainda na época passada. Aliás, isto é Carabao Cup ou Championship, exatamente, que o Leeds subiu. Portanto, aqui duas odds simples, sinceramente para mim, sem inventar muito. A over 1,5 1.43 por tudo o que falamos, principalmente do lado do Leeds, e o Sunderland para não perder em casa a 1.41 também parece um modo bastante interessante. Ainda assim, o Sunderland em casa também nos últimos 10 jogos apenas não bateu por uma vez o over do 1,5, que foi no último jogo contra o Newcastle, e no lado do Leeds nos últimos 10 jogos bateu em 9 também, apenas não bateu no Fulham. Portanto, over 1,5 a 1.43 e o Sunderland ou empate, o 1x do Sunderland a 1.41. No outro jogo da Premier League temos um Crystal Palace Tottenham Hotspur, e a equipa do Crystal Palace está prontinha para foder pontos ao Tottenham. Temos um Palace em oitavo com 21 golos marcados e apenas 19 golos sofridos, contra um Tottenham com 26 golos marcados, 23 golos sofridos. A equipa do Palace ainda assim vem de 4 jogos seguidos sem vencer, apesar de que 2 deles não são
para a Premier League, empatou contra o Cubs para a Conference League e acabou por perder na Carabao Cup contra o Arsenal nos penaltis apenas, e depois as únicas, entre aspas, derrotas que tem aqui para a Premier League é fora contra o Leeds United por 4-1 e em casa contra o City por 3-0. Do lado do Tottenham vem de duas derrotas seguidas, Forest fora de portas e Liverpool em casa, onde perdeu por 2-1. De resto, vence a equipa do Slavia para a Liga dos Campeões por 3-0, a equipa do Brentford para a Prem por 2-0 e vinha de um empate a 2 bolas frente ao Newcastle. A equipa do Palace em casa, nos últimos 10 jogos, aliás, a equipa do Palace em casa já não vence há 4 jogos e nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, porém também só tem apenas 3 derrotas. A equipa do Tottenham já não vence há 5 jogos fora de portas. Forest, Newcastle, PSG, Arsenal e Newcastle para a Carabao Cup. Portanto, também estamos a falar aqui de um calendário relativamente complicado. A equipa do Palace vem também de 4 jogos seguidos a sofrer e temos o Palace a 2-7 favorito em casa contra o Tottenham a 3-46. O over 1,5 está a 1.30. Over 2,5 1,99, ambas marcam 1.74 e temos o gol em ambas as partes 1.81. Aqui eu tenho algumas dúvidas porque eu acho que as odds estão justas, eu acredito no favoritismo do Palace, percebo o favoritismo do Palace, mas este último momento do Palace também não é inacreditável. E vocês podem falar, mas o Tottenham também vem aqui de muitos jogos sem vencer. É verdade, mas a equipa do Tottenham, as derrotas têm aqui, estamos a falar de PSG, estamos a falar de Arsenal, estamos a falar, ok, perdeu contra o Fulham, mas empatou contra o United, perdeu contra o Liverpool, portanto, não é um Tottenham assim tão mau. É uma equipa que leva 26 golos marcados em 17 jogos, portanto, não é um péssimo registro que vai jogar aqui contra um Palace que também não está na melhor fase da temporada, portanto, deixa-me aqui um bocadinho a dúvida, trabalhar aqui a favor do Palace, mesmo a 2-17 ou mesmo o Palace empata a 1.30, deixa-me aqui um bocadinho na dúvida, portanto eu vou falar aqui apenas de duas coisas para este jogo, dado o que para mim pode ter aqui algum valor, que o over 1,5 1.30, ok? E no mesma... na mesma ideia, o ambas marcam 1.74. Acredito que a equipa do Tottenham possa fazer aqui um gol. A equipa do Tottenham nos últimos 10 jogos apenas não marcou por uma vez, não marcou contra a equipa do Nottingham Forest fora de portas, é um facto, mas de resto marcou em todos os jogos. 4 golos ao Copenhague, 2-0 ao United, 2 golos ao United, 1 ao Arsenal, 3 ao PSG, marcou com o Fulham, 2 ao Newcastle, 2 ao Brentford, 3 ao Slavia, o tal jogo que não fez, e depois marcou também contra o Liverpool. A equipa do Palace vem daqui de 4 jogos seguidos a sofrer golos, portanto gosto deste, ambas marcam também a 1.74, a par do over 1,5 1.29. Depois no Tugão arrancamos com um Casa Pia Vitória, temos um Casa Pia em 15º lugar, a 4 pontos da linha d'água e com os mesmos pontos do lugar de playoff, e o Vitória em 8º lugar aqui a tentar aproveitar-se aqui e sacar aqui pontos e subir um bocadinho na tabela. Porém, a equipa do Vitória vem de 2 derrotas seguidas, a AVS para a Taça de Portugal em casa, onde perdeu por 1-0, e em casa também, onde perdeu para o campeonato contra o Sporting por 4-1. A equipa do Vitória, antes disso, venceu o Rio Ave, empatou em casa contra o Gil Vicente e perdeu e venceu contra o Porto para a Taça da Liga. A equipa do Casa Pia, nos últimos 5 jogos, tem 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate, mas vem de uma vitória fora de portas contra o Tondela por 2-1. A equipa do Casa Pia, nestes últimos 5 jogos, marcou apenas em 3, mas vem de 3 jogos seguidos a bater o ambas marcam over 1,5 e o over 2,5 também. Aliás, nos últimos 2 jogos. Portanto, temos um Casa Pia a 3.36, a 1.336 e um Vitória a 2.34. Portanto, favoritismo normal para o lado do Vitória, ainda assim com algumas reticências, a 2.34. Temos um over 1,5, 1.44, over 2,5 a 2.40 e temos o ambas marcam também. Temos o gol em ambas as partes a 2.10 e temos o ambas marcam a 2.07. E aqui vai ser um bocadinho a receita do lado do que trabalhamos no jogo do Palace contra o Tottenham. Temos nos últimos jogos uma equipa do Casa Pia que, é verdade, não tem muitas vitórias e sofreu em 5 dos últimos 5 jogos, mas vem de 3 jogos seguidos a fazer gol. Joga em casa, a equipa do Casa Pia em casa, nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória contra a equipa do Sporting de Braga, curiosamente, por 2-1 na época passada. Esta temporada a equipa do Casa Pia ainda não tem qualquer vitória em casa, porém vem nos últimos 6 jogos, marcou em 5 jogos em casa, Torriense, Gil Vicente, Estrela da Amadora, Estoril, Famalicão, que são equipas relativamente fortes, equipas que criam também oportunidades e que defendem relativamente bem, como por exemplo a equipa do Famalicão ou mesmo a própria equipa do Gil Vicente. A equipa do Casa Pia conseguiu fazer golos, e se olharmos aqui para o registro do Vitória,
fora de portas até é um bocadinho mais interessante do que o Vitória em casa. Se olharmos aqui para a classificação, Vitória em casa é 7º lugar, por acaso aqui nem é. Eu até tinha a ideia que a equipa do Vitória tinha um registro mais interessante fora de portas, mas também a única coisa que está aqui a diferenciar são os empates. Portanto, a nível de vitórias, a equipa do Vitória fora de portas está bem classificada. A equipa do Vitória venceu o Rio Ave por 2-1, venceu o Porto para a Taça da Liga, venceu o Tondela, venceu o Lamas, ok, Taça Portugal, venceu o Estrela. Portanto, é uma equipa também que pode ser capaz de fazer aqui golos a este Casa Pia. E aqui trabalhando da mesma forma, tanto o over 1,5.44 como ambas marcam também acima de 2, parecem-me ser odds também aqui interessantes para ir buscar e dizer a Pinamanique, mas se eles não estão lá a jogar. No Arouca, Gil Vicente, este é um jogo que já me deixa aqui um bocadinho mais de dúvida. Ainda assim, pelas odds que temos, teremos que o trabalhar de uma forma semelhante, mas vou abordar aqui dois mercados, vou abordar um mercado diferente em relação ao outro jogo. Estamos a falar do Arouca, 16º, recebe a equipa do Gil Vicente, 4º classificado. E são duas equipas muito diferentes. Porquê? A equipa do Arouca é a penúltima pior defesa do campeonato, são 37 golos sofridos. E a equipa do Gil Vicente, estirando aqui os três grandes, é a melhor defesa do campeonato com apenas 9 golos sofridos em 15 jogos. É verdade. Leva 19 marcados, é um facto, é um registro minimamente interessante, não é incrível para uma equipa que está em 4º lugar, mas é um registro interessante. E o Arouca leva 15 golos marcados, portanto basicamente 15 golos em 15 jogos. A equipa do Arouca vem de uma empate a 0 contra o Santa Clara, mas também o Santa Clara é uma equipa muito específica no Tugão, e vem de uma vitória a 1-0 contra o Alverca, de resto 3-1 Estrela perdeu, 4-0 perdeu com o Braga, 2-1 perdeu com o FAF. A equipa do Gil também já não ganha há 5 jogos, não leva 4 empates e uma derrota contra o Tondela. Empatou com o Vitória, empatou com o Casa Pia, empatou com o Rio Ave e empatou contra o AVS. Portanto, a equipa do Gil também, apesar de estar neste momento em 4º lugar, o 4º lugar vai sendo ameaçado, o Braga está apenas a 1 ponto neste momento. É verdade, o Braga vai ter um jogo também muito difícil este domingo, mas a equipa do Gil Vicente vai perdendo aqui um bocadinho de folgor. Por outro lado, apanham o Arouca em casa do Arouca, com necessidade extrema de pontuar para ver se consegue sair daqui de baixo. Uma equipa que sofre muitos golos, uma equipa que marca os seus golos QB. Portanto, aqui também vou fugir aqui ao Matos Sosa. Eu não gosto desta odd do Gil Vicente a 1,96, apesar de meio que perceber, mas acho que não tem valor nenhum. Portanto, aqui para fugir um bocadinho, o over 1,5 1,36 e o golo em ambas as partes a 1,93 parecem-me ser duas odds muito interessantes. Aqui vou falar do golo em ambas as partes em vez do ambas marcam, porque se porventura o Gil Vicente tiver a ganhar um 0 ao intervalo, tenho algumas dúvidas, ou tenho mais certezas que o Gil possa fazer o segundo golo na segunda parte do que sofrer um golo na segunda parte. Portanto, over 1,5 1,36 e o golo em ambas as partes a 1,93. Depois, em Alvalade, vou beber água. É verdade, vou ao Alvalade beber água. Uma pessoa fala e depois está aqui tudo fodido. Em Alvalade temos um Sporting Rio Ave que vai sem Clayton e um Sporting que vai sem alguns dos seus principais jogadores também, como Pote, Diomandé ou Jenny. Ao lado do Sporting, estamos a falar do segundo classificado, recebe a equipa em 10º, Rio Ave. São 42 gols marcados para o Sporting, melhor ataque da Liga contra 8 sofridos. E do lado do Rio Ave são 19 gols marcados, mas leva também 24 gols sofridos. Estamos a falar de um Sporting que vem de 3 vitórias seguidas, 6-0 AVS, 3-2 Santa Clara no meio daquela polémica e 4-1 ao Vitória, e antes tinha 2 jogos sem vencer, mas estamos a falar de Bayern de Munique e uma derrota no Bayern de Munique e um empate a uma bola na Luz. A equipa do Rio Ave nos últimos 5 jogos também tem apenas uma vitória, venceu fora de portas do AVS, o último classificado por 2-1, de resto empatou contra o Gil, mesmo no último minuto a equipa do Gil conseguiu empatar, perdeu contra o Vitória, empatou com Santa Clara e empatou contra o Alverca. Mas, obviamente, temos um Sporting a 1.14, Rio Ave a 18, over 2,5 1.38, over 3,5 1.94, ambas marcam a 2,10 e temos o golo em ambas as partes a 1.39. Eu aqui vou falar de 3 mercados. Vocês, normalmente, e a malta que está aí nos vídeos mais vezes, possivelmente até sabe do que é que eu irei falar aqui neste jogo, que são jogos que eu gosto de fazer desta maneira. É verdade, é o último jogo do ano, é o último jogo em Alvalade este ano civil. Não há competições europeias agora à meio da semana, este jogo é domingo. E por isto, até poderíamos estar aqui a falar de um jogo over. Eu não duvido que o jogo possa ter 3 golos no jogo. Agora, com o modo 1.38 é o suficiente para eu ficar pelo menos de fora. Então eu gosto de 3 odds aqui. Um bocadinho disparos umas da outra, que é o Sporting para marcar nas duas partes a 1.56,
E depois, unders. Eu gosto muito da odd do under 4,5 a 1.33. Gosto bastante desta odd. E gosto do modo que eu normalmente muitas vezes trabalho neste tipo de jogos também, que são os unders na segunda parte. E temos um under 2,5 na segunda parte a 1.40 também. É uma odd que eu gosto bastante. Se vocês quiserem, mas alguma coisa simples para trabalhar no jogo do Sporting, eu gosto de dois mercados em específico. Um para mim é um bocadinho arriscado, que é o Sporting para vencer as duas partes a 2.01, mas o que eu gosto mais, se calhar, é mesmo o Sporting para ter... Deixem-me ver aqui, o Sporting para ter... Eu até pensava que ia estar com o modo maior. Eu tenho a ideia que eu vi este mercado já com o modo maior. E dizer que o Sporting tem 4 ou mais cantos na primeira parte era um modo interessante, mas está a 1.56. Eu não gosto muito. Portanto, basicamente, Sporting para marcar nas duas partes 1.56, under 4,5 1.38, under 2,5 na segunda parte 1.39 e o Sporting para vencer as duas partes para a malta mais audaz a 2 também pode ser interessante no jogo contra o Rio Ave. E depois temos o jogo grande deste domingo aqui em Portugal. Temos um Sporting de Braga contra Benfica. Temos quinto contra terceiro classificado. São 10 pontos ainda assim a separar as duas equipas. São 10 vitórias, 5 empates, 0 derrotas para o Benfica esta temporada. É verdade, o Benfica Cris tem 0 derrotas, 31 golos marcados, 8 golos sofridos. A equipa do Braga leva 26 golos marcados, mas leva 13 golos sofridos, 4 empates, 4 derrotas. Porém, a equipa do Braga vem provavelmente numa das melhores fases da sua temporada. Nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, aliás 7 vitórias, e perdeu contra o Estoril no último fim de semana e contra o Genk para a Liga Europa. De resto, tem um empate a uma bola contra o Rangers. De resto, venceu Moreirense, Nacional, Arouca, Famalicão, Nice, Santa Clara e Caldas agora para a Taça de Portugal. O problema do Braga, que também apanha o Benfica na melhor fase da temporada, não fez um jogo inacreditável, mas venceu o Famalicão por 1-0, venceu o Farense, Moreirense, Nápoles, empatou contra o Sporting na Luz, venceu o Nacional, venceu o Ajax, venceu o Atlético, empatou com o Casa Pia e perdeu contra o Leverkusen. Portanto, o Benfica também vem aqui de uma excelente forma e o Braga também. Temos o over 1,5 a 1.32, over 2,5 a 2. Portanto, mercado de golos muito, muito bem cotado, na minha opinião. Temos um Braga a 3.47 e o Benfica a 2.10. Temos o ambas marcam a 1.83 e temos o golo em ambas as partes a 1.85. E sinceramente, este golo em ambas as partes parece-me ser a melhor oportunidade do mercado este domingo. Se calhar um bocadinho a par do ambas marcam no Palace ou do... Eu falei há um bocadinho do ambas marcam no Vitória, também gosto bastante, é um modo que eu gosto bastante. Mas sinceramente este golo em ambas as partes na Pedreira parece-me ser um modo muito interessante. É verdade que a equipa do Braga teve aqui, por exemplo, 3 jogos seguidos, 1-0 Estoril, 1-0 Santa Clara e 1-0 Nice, mas apenas o jogo contra o Santa Clara foi muito, muito fraquinho. Porque Estoril foi um jogo que podia ter tido 3, 4, 5 golos à vontade. O jogo do Caldas eu não vi. O jogo do Nice, exatamente igual, o Nice sem conseguir defender, muito espaço para o Braga e depois no fim o Nice a pressionar, podia ter feito golos também. Contra o Famalicão, 3 golos, Arouca 4 golos, contra o Rangers, 1 golo em cada lado, ambas marcam, 4-2 Nacional, 2-1 Moreirense, 4-3 Genk. Do lado do Benfica, se calhar é o que me deixa aqui um bocadinho mais reticente, mas ainda assim, mesmo especulando aqui, muitas vezes um bloco um bocadinho mais baixo da equipa do Benfica, um Benfica um bocadinho mais pragmático em muitos momentos, a de saber também estar sem a bola, mesmo acreditando que o Benfica poderá fazer isso na Pedreira. A equipa do Braga não é a equipa que melhor defende do campeonato. A equipa do Benfica é um dos melhores ataques do campeonato, tem feito golos em todos os jogos e mesmo fora de portas tem conseguido fazer esses golos. Portanto, olhando para tudo isto, olhando para um Braga que eu sinceramente acho que vai arrancar o jogo bem amanhã também, até pode não marcar primeiro nada do género, mas eu quando digo arrancar bem é uma equipa com vontade, com um bloco alto, com uma pressão relativamente alta. Acredito que o Braga possa fazer isso amanhã, até porque são 10 pontos de diferença e se porventura a equipa do Braga não vence amanhã ou até perde o jogo, são 13 pontos, portanto a equipa do Braga pode perfeitamente esquecer qualquer coisa do que é o top 3. E vencendo ainda pode meio que sonhar alguma coisa, ficar a 7 pontos, obviamente que é muito complicado, mas ainda poderia sonhar de alguma forma. Mas espero mesmo que a equipa do Braga possa arrancar aqui bem o jogo. Portanto, para este jogo, 3 mercados em específico, todos mais ou menos na mesma toada, over 1,5 1.32, o ambas marcam 1.83, lá está, acreditando também na potencialidade do Braga criar oportunidades e fazer golos em sua casa, que é algo relativamente comum. O Braga em casa, nos últimos 10 jogos, marcou em 8, portanto, também
equipa que faz golos com facilidade também, e o gol em ambas as partes a 1.85 para mim é a melhor oportunidade deste domingo. Portanto, estamos falados para este domingãoguinho. Se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda imenso. Tentar chegar aos 2.500 até ao final do ano. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até este finalzinho do vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, apoiem isto tudo, sigam-me nas redes, sigam em todo lado, os links estão todos em aerobigmac.com. Muito obrigado e que domingo seja um bom dia com boas apostas.